que foi aceitar o desafio de ser um tutor do curso de finanças da nossa igreja? O pastor ele tem uma visão além do alcance, assim, eu costumo dizer, né? Ele pensa nas coisas e ele pensa sempre no bem-estar da igreja. Acredito eu que vendo, né, a dificuldade que as pessoas têm e o curso mesmo de finanças, o Rafa teve a oportunidade de passar lá com a gente também, sim, né, Rafa? A gente teve as aulas juntos lá, crescemos juntos. E o pastor viu essa dificuldade, acredito, que muita gente da igreja tem com relação a finanças. O próprio curso diz, né, a gente consegue falar no nosso curso, que muito dos casais se separam hoje por conta das finanças. Muitas brigas de casais começam e desencadeiam em separações, inclusive, por problemas financeiros. Então, a gente, com essa visão, eu, só fazendo um parênteses, além de ter feito o curso, né, de administração com ênfase em finanças, eu também sou formado em MBA em gestão pública. Então, eu sempre gostei muito de finanças, sempre gostei muito de números, de entender o mercado, de entender como que funcionam essas coisas. E o pastor, vendo essa possibilidade de tentar ajudar de alguma forma, fez o convite, né? Eu confesso que não acreditava muito no meu potencial como professor. Talvez eu entendesse um pouco do que eu estaria falando, mas eu talvez não teria, para mim, não teria o cacuete de professor, que tem que ter um macete de falar as coisas, de tentar explicar da melhor maneira, de ser claro, objetivo no que você está falando. Então, ele fez um desafio, nós partimos do zero. Essa apostila que eu trouxe hoje é uma apostila totalmente inédita, não existe em lugar nenhum. Você que montou? Tudo que está aqui foi feito pela gente. A gente buscou os temas, enumerou os temas, as aulas que nós deveríamos ter, fez todo um esqueleto do que a gente poderia falar primeiro, depois, e um assunto puxando o outro, um assunto alimentando o outro. Então, a gente foi buscando esses temas, depois foi buscando os conteúdos, entendendo, lendo, e, principalmente, tudo isso baseado na Bíblia. Toda aula tem versículos, cada folha dessa tem um versículo mostrando que na Bíblia existem diversos manuscritos, diversas passagens, melhor dizendo, que Deus deixou para a gente com relação a finanças. Então, é uma área que eu acredito que, se não fosse tão importante, não estaria tão comentada na Bíblia. E a Bíblia é repleta de passagens com relação a finanças, para que a gente possa entender e possa melhorar cada dia nessa área. Porque é uma área que mexe, como eu disse anteriormente, mexe muito com a vida das pessoas. Então, só respondendo sua pergunta, foi por conta do pastor mesmo. Ele pensou, acreditou na gente. Gostaria de lembrar no começo, né, o Marcelinho da Lê me ajudou muito, o Paulinho da Renata me ajudou muito, o Ivair da Ju me ajudou muito, né, nisso aí. O pessoal tem ajudado bastante assim na aula a desenvolver. A Iva, que hoje está nos Estados Unidos, lá com o Val, também ajudou muito no começo. Então, a Jaque me dando força, eu lendo para ela, ficou assim, o que você acha? Não, ficou legal, tal. Sempre dando força, sempre dando opinião dela, colocando a opinião dela. Então, foi bacana. Foi uma coisa idealizada pelo pastor, que a gente agarrou essa oportunidade, colocou em prática, colocou, né, na teoria aqui, e depois foi passando para o pessoal. Isso aí é um curso que não é... Para quem está assistindo, talvez não conhece o curso, é um curso bem dinâmico. Não fica só o Marcos falando, tal. Então, ele passa os versículos, a gente começa a ler, a gente começa a comentar sobre o versículo, sobre o que está falando ali também, né? Então, é bem dinâmico. As primeiras aulas, o pessoal ficou um pouquinho mais tímido. Assim. Acanhado, né? Porque falar de finanças. Então. E eu costumo falar, desde a primeira aula, né? O Rafa participou, acho que foi da segunda turma? Da segunda, né? Desde a primeira aula, a gente costuma falar o quê? O curso não é feito para quem está passando por dificuldade financeira. Para quem está passando por dificuldade financeira, o curso vai ajudar bastante. Mas quem está bem financeiramente tem muita coisa que pode agregar. E na própria aula, né, o Rafa é prova disso, as pessoas dando a sua versão, dando a sua opinião sobre os assuntos, enriquece demais a aula, trazendo exemplos. Muitas vezes eu
fui surpreendido com a forma como as pessoas controlam as suas finanças. E às vezes você acha que controla de uma forma legal, só que tem uma outra pessoa que dá uma opinião e que faz uma coisa diferente que você não tinha pensado ainda. E eu posso falar uma coisa, Marcos, que o curso para mim foi tão bom que Legal. na época eu não pensava nem em viajar. Hoje estou conseguindo viajar. Esse mês aqui eu vou fazer uma viagem grande, Bacana. de 3 dias aí. Vou para Santa Catarina agora no final do mês. Vem sendo fruto disso aí, né? Legal. Então é um curso bacana isso aí. E esse retorno, né? Por exemplo, eu não sabia disso. E esse retorno que você tem dado, eu escutei de alguns casais também, né? Porque muitas vezes a gente tem a vida em dois é complicado, né? A gente é feito para viver, e a hora que a gente se junta com uma outra pessoa, vem os problemas dessa outra pessoa, vem as qualidades também dessa outra pessoa. Então a gente precisa aprender a conviver da melhor maneira para a gente se juntar.